Amém. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. É uma honra, um privilégio estar aqui, a voz semeando a sã doutrina, com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Amém. Eu quero trazer aqui, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 4. Hoje tem Carapanã aqui. Capítulo 4. Aqui é um lugar onde eu tiro para orar, atrás do meu terreno, né? E estou sempre vindo aqui ao meio-dia, algumas horas para orar e também trazer uma palavra. Mas hoje tem muita carapanã aqui, né? Tá no tempo da chuva, aí na casa não tem, mas aqui dentro do mato. Então, irmãos, a palavra de hoje se encontra no livro de Marcos 4, amém? E o versículo 35, amém? Nós vamos ler e interpretar um pouco, mas a passagem ela é bem conhecida, né? Foi a travessia de Jesus do mar da Galileia, em que a Bíblia diz que naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passamos para outra margem, e eles, deixando a multidão, o levaram. Então Jesus aqui está nessa travessia desse mar. E Jesus, ele também, assim como ele era espiritual, ele era humano. E ele sentia nesse corpo as fadigas da vida, né? E ele entra no barco e ele estava andando ainda com homens inexperientes. Os discípulos tinham recém sido chamados, ainda não tinham conhecimento e a profundidade do chamado de Jesus. E não conheciam Jesus na profundidade. Como acontece com muita gente que anda com Jesus, que fala de Jesus, que ora para Jesus, mas não conhece Jesus na essência e na profundidade. Amém? Então, irmãos, ou então sabe o que os outros disseram, por interpretação das outras pessoas. Mas, irmãos, eu quero chegar ao ponto. O que acontece? Na travessia, Jesus dormiu. Jesus sentiu o sono humano e ele dorme ali. E o discípulo, de repente, veio uma grande tempestade provocada pela natureza, o qual o próprio Deus o criou. E que servia ali naquele momento para treinamento daqueles homens, para aperfeiçoamento deles. Então, quando a tempestade começa a bater no barco, o apavoro chega, né? A fé some. O acreditar, por serem recentes, eles não tinham costume de acreditar que Jesus podia parar aquela tempestade. No momento que ele quisesse, no momento que eles olhassem para ele, ele podia apaziguar aquela tempestade, mas isso não passava pela cabeça deles. Amém? Eles tinham Jesus como um líder revolucionário, não como alguém, né, que fosse verdadeiramente o Filho de Deus. Então, naquele apavoro, naquela segura o barco, eles foram chamar Jesus para Jesus não se afogar e não para que Jesus ia fazer alguma coisa. Jesus se levanta, estende a mão e apazigua a tempestade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes na travessia dessa vida, nós vamos encontrar muitos obstáculos, mesmo crendo em Cristo, mesmo crendo em Jesus, nós vamos ter vários obstáculos na família, nas finanças, em nós mesmos, nas nossas escolhas, nos nossos erros, sempre vai haver um obstáculo, mesmo com Jesus na nossa vida. E às vezes nós falamos de Jesus, mas não conhecemos Jesus. A paz que Jesus dá para nós nesses momentos é em meio à tempestade. A presença de Jesus no barco não impediu o vento e nem impediu a chuva. Mas Jesus estava lá. Jesus em nossa vida não é isento, nós não ficamos isentos de tribulações, nós ficamos isentos de nessa vida e no trajetória desse barco de vida, nós passarmos momentos de tristeza, momentos na família, momentos de lutas, momentos, mas nós devemos fazer o quê? Saber e ter certeza que Jesus está no barco. Mas quem é Jesus para você? O que ele significa? Só um apoio em meio à tribulação? Só alguém que está ali dormindo e você recorre a ele nesse momento? Não. Jesus não pode ser isso para nós. Jesus é a sabedoria. Jesus tem que ser para nós, nos momentos de tribulação, sabedoria.
nós abrirmos nossa mente, saber como nós podemos agir aqui para melhorar a nossa trajetória. Amém? Jesus tem que ser essa sabedoria, Jesus tem que ser essa confiança, Jesus tem que ser aquele que nós sabemos que Ele está no barco e nós vamos fazer a nossa parte e a qualquer momento Ele pode parar a tempestade. Qual foi a parte que os discípulos fizeram? Correram e o acordaram, chamaram Ele. Então, irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, que é agir através das leis, através do que for, através do médico, através disso, Deus vai fazer o milagre maior. Não é porque você vai no médico que você perdeu sua fé. Acabe com isso. Também é fé. Porque o médico é uma autoridade constituída por Deus, o psicólogo, o mecânico, o consultor de finanças. Como você equilibrar suas finanças também é alguém instituído por Deus. Porque não há sabedoria que Jesus não esteja envolvido. Ele é a sabedoria. É Ele que deu a sabedoria. Não é porque essa pessoa não frequenta um lugar que ele não tem a sabedoria de Deus. Ter a sabedoria de Deus é uma coisa. Frequentar um ambiente é outro. Então fique com essa palavra nessa tarde. Cristo está no teu barco. Age com sabedoria em todos os pontos da tua vida. Que Deus te abençoe.